Vem aprender bio comigo? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre transporte celular e essa é a nossa aula 2. E o nosso assunto de hoje é osmose. Para isso, é importante lembrar que a membrana plasmática é responsável pela entrada e pela saída de substâncias na célula, graças à sua propriedade chamada permeabilidade seletiva. Seletiva se refere ao fato da membrana selecionar aquilo que vai ser transportado por ela. Graças a essa propriedade, nós já vimos que o transporte celular pode ser realizado de diversas maneiras. 1. Pela difusão simples. 2. Pela difusão facilitada. E 3. Pelo transporte ativo. Nós já vimos todos esses transportes na nossa última videoaula. Um detalhe muito importante é que todos esses tipos de transporte celular se referem ao transporte dissoluto. Você não se lembra o que é soluto? Então nós vamos lembrar agora. Toda solução é formada por um solvente mais um soluto. As soluções hipertônicas são aquelas com uma maior concentração, enquanto aquelas hipotônicas são as soluções com menor concentração. Nós já vimos também que existe uma tendência natural das moléculas se reorganizarem para fazer com que as soluções se tornem equivalentes, ou seja, isotônicas. Diferente do que a gente já viu até agora, as concentrações podem se tornar isotônicas também pelo transporte dissolvente. Vamos entender melhor usando um exemplo que não tem nada a ver com biologia celular. Imagine que eu tenho duas jarras. Em uma delas, eu vou colocar meio litro de água. Na outra, vou colocar 2 litros. Agora, você conhece aqueles suquinhos em pó? Então, eu vou pegar uma embalagem de suquinho em pó e colocar na minha primeira jarra com meio litro de água. Da mesma maneira, vou pegar um outro saquinho de suco em pó e vou colocar na minha jarra com 2 litros de água. Acabamos de fazer 2 soluções, porque esse suco é formado por um solvente, no caso a água, e um soluto, no caso o pozinho do suco. E você já deve ter observado que essas 2 soluções têm concentrações diferentes. O suco presente no jarro com meio litro de água é mais forte. Assim, dizemos que essa solução é mais concentrada e podemos considerar esse suco hipertônico. Por outro lado, quando consideramos a jarra com 2 litros de água, vemos que esse suco vai ficar bem fraco. Observamos que a concentração é menor, por isso esse suco é o suco hipotônico. Agora, se eu tivesse o poder de movimentar apenas a água para tentar fazer com que esses 2 sucos se tornassem isotônicos, qual movimento eu deveria fazer com a água? Eu deveria mover a água, ou seja, o solvente, do meio hipertônico para o hipotônico? A resposta é não. Ao tirar água do suco hipertônico, ou seja, aquele suco que já está bastante concentrado e forte, ele vai se tornar cada vez mais forte, com uma concentração cada vez maior. Se eu pegar essa água e mover para o suco hipotônico, eu vou torná-lo cada vez mais diluído, ou seja, cada vez mais fraco, com uma concentração menor. Tirar o solvente do meio hipertônico e colocá-lo no meio hipotônico só aumenta a diferença entre eles. Vamos ver a segunda opção: mover o solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Aí sim, retirar água do suco que está fraco, ou seja, com uma menor concentração, vai fazer com que a sua concentração aumente, ou seja, que ele fique um pouquinho mais forte. Por outro lado, ao acrescentar essa água, esse solvente, no suco que está forte, vai fazer com que ele se dilua um pouco, diminuindo a sua concentração. E isso faz
com que os sucos se tornem cada vez mais próximos com relação à sua concentração, tendendo então a se tornarem isotônicos. Na célula não é diferente. O solvente da célula também é a água, e o transporte da água nas células recebe o nome de osmose. Podemos definir então osmose como sendo o transporte de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos aplicar agora o que aprendemos em biologia celular. Observe aqui uma célula animal. Veja que dentro dela existe uma solução formada por água, que é o solvente, e também por várias moléculas de soluto, como por exemplo proteínas, íons e carboidratos. Quando está formando um tecido, a célula está em equilíbrio com relação ao seu meio externo. Então, o meio intracelular e o meio extracelular são praticamente isotônicos. Mas vamos simular aqui um experimento. Imagine que eu peguei uma célula animal e coloquei ela submersa em água da torneira. Você já deve saber que na água da torneira, além do H2O, também tem alguns solutos, como por exemplo o cloro. Comparando as concentrações, podemos dizer que o meio intracelular é hipertônico com relação ao meio extracelular, que é hipotônico. Ao ser colocada em água da torneira, então, a água vai entrar na célula animal. Isso porque o solvente vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nesse caso, então, ocorre a entrada de água na célula por osmose. Na tentativa de tornar os dois meios isotônicos, a água vai entrando na célula, até que ela explode, causando a lise celular. Lise significa quebra. Então, a célula acaba se rompendo e morre. Vamos ver agora o que acontece com uma célula vegetal. Observe que externamente a célula vegetal é revestida pela parede celular e que, assim como a célula animal, a célula vegetal tem dentro dela água e soluto, formando uma solução. Novamente, vamos colocar essa célula vegetal imersa em uma solução de água de torneira, contendo H2O e algumas moléculas de soluto. Observamos de novo que dentro da célula é considerado o meio hipertônico e fora dela o meio hipotônico. Assim como já vimos, a tendência é o movimento do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, o que vai fazer com que ocorra a entrada de água por osmose. Essa entrada de água vai causar um aumento da célula, fazendo com que ela se torne túrgida. Mas você acha que a célula vegetal também vai explodir? A resposta é não. A parede celular acaba protegendo a célula e impede com que ela entre em lise celular. Assim, a célula vai se inchar, mas ela não explode. Vamos para o último exemplo de célula: protozoários de água doce. Lembrem-se que protozoários são organismos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Assim como qualquer outra célula, os protozoários têm dentro deles água e soluto. Esses organismos já são aquáticos e, nesse caso, vivem em água doce. Novamente, a célula pode ser considerada o meio hipertônico e a água externa o meio hipotônico. Como você já sabe, o transporte de solvente ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Assim, vai ocorrer também a entrada de água na célula, novamente por osmose. A água, então, entra constantemente na célula dos protozoários, mas eles também não explodem, porque eles têm uma organela membranosa chamada vacúolo pulsátil, que é especializada em expulsar a água para fora da célula, impedindo assim a sua morte. Vamos olhar um protozoário de água doce de verdade. Observe os detalhes
e perceba que o vacúolo pulsátil constantemente se enche de água e expulsa essa água, se tornando novamente pequeno. A célula faz isso o tempo inteiro, impedindo assim que o protozoário exploda. Mas agora, vamos fazer um experimento diferente. Vamos pegar esse protozoário que vive em água doce e colocá-lo numa solução de água salgada. Percebam que na água salgada, a proporção de soluto é bem maior, o que faz com que a célula seja, neste caso, um meio hipotônico e a água salgada, um meio hipertônico. Neste caso, então, ocorrerá a saída da água da célula, porque o solvente tende a ir do meio hipotônico para o meio hipertônico. E a saída de água também vai ocorrer pela osmose. Essa saída de água faz a célula murchar, causando a sua morte. É por isso que um organismo que vive em água doce não pode ser colocado em água salgada, nem vice-versa. O ser humano percebeu a osmose logo cedo em sua história. Observe aqui esse pedaço de carne. A carne é formada por células, então essas células também apresentam dentro delas água e soluto. Uma tecnologia desenvolvida logo cedo na história da humanidade foi colocar sal na carne. Ao fazer isso, o ser humano torna o meio externo a ela hipertônico e a carne o meio hipotônico. Como o movimento da água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, isso vai resultar na saída de água da carne por osmose. E o resultado da eliminação quase por completo dessa água por osmose é o que nós chamamos de carne seca. Essa foi uma tecnologia muito importante durante a nossa história como humanidade, já que a eliminação de água impedia o crescimento de bactérias, conservando a carne por mais tempo. Resumindo então o que aprendemos hoje, é que a osmose é o transporte de solvente, no caso da célula, a água. E ela ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. A osmose é considerada um processo que ocorre naturalmente. Por isso, esse tipo de transporte também é um transporte passivo, porque não há gasto de energia. Por hoje é isso, até a próxima, tchau! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.